professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar sequência aqui aos prolegômenos, né? Introdução à teologia, tá? Já vimos aí o capítulo 1 e agora passamos para o capítulo 2, né? Então vimos um pouco de definições dos termos e encerramos vendo aí alguns paradigmas da teologia. E na verdade, no último ponto, algumas subdivisões, né? Então a teologia, ela subdividiu os seus estudos, né? Ela sofreu algumas alterações, algumas modificações ao longo do tempo. E a teologia que estamos praticando até o momento, ela estuda, na verdade, diferentes áreas, né? Ela estuda em diferentes enfoques a Sagrada Escritura, os temas relevantes, estudos afins. Então ela subdivide esses diferentes estudos e especificamente vai tratando deles dentro dessas áreas, tá? Então agora no capítulo 2, página 15 do seu material, temos aí a frase de Martinho Lutero: a teologia é a gramática do Espírito Santo. Interessante, né? A forma bastante devocional, né, com que ele trata esse importante estudo, tá? Então temos aí a colocação de Martinho Lutero, que é bastante pertinente, bastante interessante. A teologia é a gramática do Espírito Santo, como que o Espírito Santo comunicando-se através dessa teologia bastante subordinada ao Espírito Santo, subordinada ao espiritual, ok? Então uma teologia que não está divorciada da manifestação espiritual de Deus, como infelizmente temos visto em algumas correntes de teologia liberal, um afastamento muito prejudicial do âmbito espiritual e uma desvalorização das Sagradas Escrituras, né, da sua verdade, da sua autenticidade, da sua revelação, né, do seu conteúdo inspiracional. Então temos que nos posicionar contra isso e observar esses importantes referenciais, tá? Síntese dos paradigmas da teologia. Pretendo caminhar por aqui, expandindo um pouco mais aquilo que já havíamos começado a tratar e seguir pelo capítulo 3 também. Então vamos prosseguir aí em capítulo 2 e 3 para essa aula, tá? A página é de número 15. O texto nos diz: estudamos na primeira aula o significado de prolegômenos, origem do termo teologia, né, vem de uma origem externa e foi adaptada ao nosso uso, né? O próprio termo theos, tá, do grego, e algumas definições de acordo com a perspectiva cristã. Também fizemos uma síntese dos principais paradigmas reguladores da teologia cristã: teologia habitual, teologia científica e teologia disciplinar. Os referidos paradigmas abrangem extenso período, como veremos nesta aula. No início, a teologia estava voltada à oração, ao estudo e à liturgia. É interessante que até a palavra laboratório tem a ver com orar e trabalhar, tá? Oratório e labor. Então, até alguns termos que são usados de empréstimo hoje no âmbito mais administrativo, no âmbito mais geral, tiveram origem, tá certo? Num contexto bastante cristão. Laboratório, né? Orar e trabalhar. Os referidos paradigmas abrangem um extenso período, como veremos nesta aula. No início, a teologia estava voltada à oração e ao estudo e à liturgia. No âmbito ministerial, visava preparar líderes por motivos catequéticos e apologéticos. Na transição da Idade Média para da Idade Antiga para a Idade Média, tá? Da Idade Antiga para a Idade Média. Paradigma da teologia habitual. A teologia começou como sapientia, sabedoria ou hábitos de oração, estudo e liturgia. Ajudou a consolidar as disciplinas, ajudou a consolidar os discípulos fiéis e a preparar líderes para cuidar do rebanho e da doutrina. A igreja em Éfeso é modelo de excelência teológica. E cita textos de Apocalipse 2:1-7, carta, né, de Cristo à igreja de Éfeso. Paulo ensinou Bíblia diariamente durante 2 anos. Cita aí texto de Atos dos Apóstolos 19, tá, 8-10. Nas ruas e nas casas ensinava o que era útil, o evangelho. Atos 20, 20, 21, 27.
ordenou a liderança que protegesse o rebanho das garras dos lobos enganadores, né, dos diversos hereges que tentavam já se infiltrar na igreja, né, propagar suas ideias distorcidas. O casal Priscila e Áquila, que pastoreou Éfeso, instruiu Apolo, pregador erudito. Timóteo, que desde a infância sabia sagradas letras, foi pastor em Éfeso. João Apóstolo, pastor em Éfeso também, ensinou a igreja a provar os espíritos. Robert Cuvier reitera que os 12 apóstolos eram graduados na escola peripatética de Jesus. Francis P. Piper crê que Timóteo realizou obra de um teólogo, extraiu valiosas coisas e as confiou a fiéis aptos para o ensino. Para Alfred Plummer, em 2 de Timóteo 2,2, temos a indicação antiga do início de escolas cristãs. Depois dos apóstolos, cresceram as heresias, os erros teológicos e confusões filosóficas pagãs. A igreja apegou-se ao credo dos apóstolos. Os apologistas refutavam as acusações de ateísmo, canibalismo, como eu falei, né? Incesto, preguiça e práticas antissociais atribuídas a eles por pagãos. Inclusive eram chamados até de ateus, né? Como cita aqui, por crerem num Deus que não é representado em imagens de esculturas, um Deus que não é celebrado nos festivais públicos, tá? Então, por crer nesse Deus espiritual, esse Deus que não pode ser visto por olhos humanos, eles eram reputados por ateus em relação à sociedade da época. Demonstrava que o judaísmo, as religiões pagãs e o culto do Estado eram tolice e pecado. E aí ele vai passar para o paradigma da teologia científica. Então, num primeiro momento, o que temos aqui? O início da fé. Então, com o início da fé, no contexto judaico ainda, você tem até um estudioso comparando a escola de Cristo, chamada escola peripatética. Essa escola que ensinava, tinha os seus discípulos uma aprendizagem simultaneamente teórica e prática. Então, o mestre conduz o discípulo em meio a situações onde demonstra o que está ensinando. Então temos aí a escola de Cristo de fato realizando uma metodologia, né? Utilizando uma metodologia que pode sim ser comparada a essa metodologia peripatética. Os discípulos iam juntamente com Cristo pelos locais onde era pregado o evangelho, era atendido os pedidos de orações em relação a curas, libertação, até ressurreição de pessoas que haviam falecido, enfrentamento a autoridades religiosas que questionavam a Cristo, que tentavam desmoralizá-lo diante de seus discípulos. Então Jesus Cristo dava-lhes a resposta necessária e os discípulos a tudo acompanhando e vivenciando isso de perto e tendo simultaneamente um aprendizado teórico e prático. Então Cristo, nos seus discursos, na sua fala, no seu ensino, mas também nas suas ações, nos seus atos, na sua demonstração. E aí você tem agora, né, com a formação desses discípulos, agora apóstolos enviados a toda a terra, em continuidade a esses ensinamentos a que estiveram expostos pelo menos 3 anos, tá, de suas vidas de forma integral. Manhã, tarde, noite, às vezes até de madrugada, quando iam orar, né, fazer vigílias. Então você tem essa imersão. Eles tiveram uma imersão no Evangelho. Eles foram de fato, eles imergiram nesse mundo. Eles estiveram completamente cercados por este mundo, tá? Esse mundo desses ensinamentos de Cristo, né? Dessa revelação da vontade perfeita de Deus, essa revelação dos planos de Deus, do projeto de Deus através de Cristo, tá? Então você tem os apóstolos participando desta imersão, sendo preparados então para, em continuidade, trabalharem tanto no âmbito catequético quanto apologético. No âmbito catequético você tem a formação das próximas lideranças. Então você tem o trabalho dentro da liturgia, tá? O ensino, né? Então você tem a oração, o ensino e a liturgia. Então a oração, a comunhão com Deus. Então é uma modalidade que exige
uma vivência daquilo que é ensinado, uma vivência contínua, tá? Uma prática bastante ressaltada daquilo que é apregoado, daquilo que é ensinado, daquilo que é crido. Não é simplesmente uma fórmula da fé, não é simplesmente um conteúdo teórico a ser absorvido, é algo a ser vivenciado. Então você tem a oração, os milagres presentes, as manifestações de Deus, tá certo? Os diversos meios pelos quais Deus interage, continua interagindo com o seu povo. Então a oração é sempre presente, o ensino, tá certo? Com toda a dedicação. Então você tem inclusive um livro, deixa eu encontrá-lo, deixa eu ver se eu encontro ele fácil aqui. Eu acho que eu não vou encontrar ele tão fácil, mas tudo bem. Você tem um livro chamado Didaquê, tá? O Didaquê, que é uma espécie de um manual, é o mais antigo manual da fé cristã, é uma dogmática, tá? Então, ele é um manual que descreve a correta maneira de receber apóstolos, né, de receberem missionários, pessoas enviadas para proclamar o evangelho, ordenação sobre a comunidade local, sobre profetas que estejam em seu meio, sobre toda esta forma, né, desse convívio, dessa organização, essa liturgia dentro da comunidade cristã, tá? Então você tem desses primeiros livros da cristandade, que foram também um dos mais importantes e continuaram sendo relevantes durante muito tempo para o cristianismo, chamado Didaquê. E ele tratava desses aspectos que estão sendo colocados aqui dentro desse paradigma da teologia habitual, tá? Então, sobre esta forma de viver o evangelho, de propagar o evangelho, de comunicar de uma forma correta, de formar as próximas lideranças, de organizar a igreja, de proteger a igreja, tá? Então você tem aí esse trabalho sendo feito de uma forma muito intensa durante os primeiros séculos do cristianismo. Trabalho catequético, de formação de próxima liderança, trabalho apologético, de formação, de preparo daqueles que defendem a fé, daqueles que estão prontos para resistir a ataques, né, de heresias, a distorções, tá, a calúnias que dão resposta, uma resposta bíblica, uma resposta tranquila, como Pedro aconselha, né, uma resposta fundamentada, né, para que possa de fato fazer a defesa da fé cristã. Então temos aí o primeiro paradigma, que é o paradigma da teologia habitual, que desde o início da fé cristã vai surgindo e vai se propagando com a propagação, com a disseminação do evangelho, né? A propagação da igreja, né? A igreja vai se propagando, vai crescendo, vai se expandindo, e essa teologia vai sendo praticada então nos diferentes meios, diferentes ambientes em que a igreja se encontra, né? Vai então fundamentando, né? Vai fornecendo meios, fornecendo subsídios para que a igreja possa afirmar a sua fé e possa se preparar, tá? Então o próximo paradigma que ele aponta aqui, 2.2 da página 16, é paradigma da teologia científica. Paradigma da teologia científica. E com esse paradigma da teologia científica, como eu abordei já na minha aula passada, tá? A aula que eu acabei de fornecer para vocês, você vai olhando para a história do cristianismo, observando algumas mudanças importantes, tá? Você vai observando algumas mudanças importantes. Essas mudanças vão transformando também a face da igreja, né? Como a igreja se posiciona em relação à sociedade, qual é a autoridade da igreja, qual é o alcance da sua autoridade, tá? Então, com isso, vão também sofrendo mudanças dentro dessa teologia. A teologia agora vai assumindo mais desse caráter, uma teologia científica. Antes tinha uma teologia habitual, uma teologia ligada à prática cristã, de modo mais geral, de modo mais habitual, como é colocado mesmo, né? Ligado mais à vida, ligado mais à prática da fé cristã no dia a dia. E agora vamos colocar dessa forma uma teologia mais profissionalizada, tá? Mais acadêmica. Então temos aí um âmbito mais acadêmico para a fé cristã. Então o cristianismo está assumindo agora uma posição de maior liderança a partir das transformações importantes que historicamente são apontadas, né?
Então, uma vez que o cristianismo vai ocupando agora um papel um papel central, né, na história, principalmente na história do Ocidente, a teologia também vai sofrendo algumas transformações, tornando-se uma teologia mais profissionalizada, tá? Com alguns atuantes dela, com alguns operadores dela que de fato produzem obras bastante relevantes e de um alcance muito maior, tá? Com uma acuidade muito maior. Então, paradigma da teologia científica, página 16. Este paradigma estende-se até a Contra-Reforma Católica. Então, houve a Reforma Protestante, posteriormente a chamada Contra-Reforma Católica, né, quando o mundo católico dá uma resposta àquela grande cisão causada aí pela Reforma Protestante, né? Então, eles vão se reorganizar e vão, de fato, modificar muitas das suas áreas, buscando uma profissionalização maior dos seus sacerdotes, um preparo maior para que eles possam resistir ao grande baque que tomaram com a Reforma Protestante, tá? A teologia durante séculos foi sapientia / sabedoria ou um ensino do viver para Deus. Depois desenvolveu-se para uma ciência marcada pela racionalidade e pela cientificidade no labor teológico. É exatamente essa mudança que estávamos constatando, né? Primeiro, uma teologia ligada muito à vida cristã, à prática cristã, ao evangelismo, às missões, né, à prática da igreja, né, a chamada teologia habitual. E depois que a igreja vai assumindo, a igreja católica, né, como coloco, né, a igreja que está institucionalizada, que está interagindo muito com o Estado, ela começa a assumir um papel mais preponderante, ela começa também a se profissionalizar, né, a se tornar um caráter mais científico, tá? E ela começa então a, de fato, organizar as demais ciências, a reger, a se responsabilizar pela estrutura do ensino, tá? Ela vai ser a cabeça das ciências, tá? Vai ser a líder, né, entre as ciências, colocada aí como o ponto mais alto, né, dos âmbitos da universidade, e vai organizar as demais áreas de pesquisa, demais áreas de ciência que estarão subordinadas a ela. Estarão trabalhando a partir da sua cosmovisão, tá? Sempre cooperando com a sua cosmovisão, não de forma independente, mas trabalhando subordinadas à sua visão, né? Subordinadas aí ao seu paradigma, tá? Primeiramente a patrística, né, como eu falei para vocês, foi a doutrina elaborada pelos teólogos dos primeiros 6 séculos, conhecidos como pais da igreja. Abordou a compatibilidade, tá? A compatibilidade entre fé, revelação e razão, filosofia grega, que é o que eu falei da didascaleia, tá? A didaskaleion, né, ou didascaleia, era essa escola que, se eu não me engano, estava em Alexandria, né, estava ali na região do Egito. Alexandria era o grande centro, né, de cultura daquele momento, e ali foi então praticado, né, este aprendizado, né, essa pesquisa, este ensino que buscava conhecer a filosofia grega, né, os conhecimentos que havia na época das escolas gregas, e fazia vamos dizer assim, esta filtragem, tá? Extraindo o que fosse útil e lendo tudo isso a partir de uma visão cristã, a partir de uma cosmovisão cristã. Então eles faziam a leitura de todo esse conhecimento que havia sido produzido no âmbito da filosofia, né, do mundo grego, helenístico, tá? Essa filosofia mais ampla, né? Não somente do mundo grego, mas de outros estudiosos que também cooperavam para isso, mas dentro desse âmbito de conhecimento da filosofia grega. E eles faziam então uma releitura disso a partir de uma ótica cristã, e então formavam líderes que estavam prontos para interagir com este mundo. Então líderes que não se intimidavam diante dessas áreas do saber, né, desse conhecimento. Então tinham este conhecimento de uma forma muito profunda, e afirmavam a sua fé em meio, né, a este âmbito de saber, né, dessa filosofia. Então ele produzia um material, produzia um estudioso, tá certo? Um líder
que sabia interagir dentro desses mundos, o que foi com certeza algo muito útil para a fé cristã. Certamente foi algo que veio a colaborar de uma forma extraordinária para que o cristianismo não ficasse somente limitado a um âmbito mais leigo, a um âmbito mais iletrado, tá? Mas que ele pudesse também avançar e se posicionar dentro de um mundo acadêmico. Você vai ver posteriormente surgindo um Agostinho de Hipona, tá? Um Aurelius Augustinus, que de fato estudava retórica e participou, né, de debates num âmbito muito importante, que produziu obras extraordinárias que até hoje são relevantes, são importantes. Não estou dizendo que são desprovidas de erro, tá? Mas são relevantes, são muito importantes até hoje. Os reformadores, inclusive, utilizaram largamente de sua produção. E posteriormente, né, no âmbito já da teologia da escolástica, estamos ainda na patrística, mas dentro da escolástica produzirá aí a chamada escolástica, dentro dela o nome que eu acredito ser o mais importante, Tomás Aquino. Tomás Aquino com a sua Suma Teológica, trazendo uma visão cristã sobre todo o conhecimento. Um posicionamento, uma resposta cristã a todas essas possíveis perguntas dentro do âmbito do saber, tá? Então, dentro da patrística, ele cita Justino Marte, entre 100 e 165, Irineu de Leão, tá? Irineu importantíssimo também. Citei Orígenes, né? Então, você tem aí Irineu, Contra Heresias de Irineu, que é uma obra também extremamente relevante, tá? Um apologista, né? Orígenes, já citei. Tertuliano, Atanásio, então, extraordinário. Atanásio, inclusive, foi um dos grandes bispos, né? Foi um dos defensores da fé, foi um dos grandes combatentes, tá? Cito João Crisóstomo também, importante líder da igreja, que inclusive atribuiu o termo Bíblia à coleção de livros que compõem a Sagrada Escritura,